Olá, senhores, paz e luz. Esse vídeo é o 63. Vamos lá ver, 63º vídeo. E eu vou falar sobre alguns que foram para o Egito, e sobre o Egito, sobre pirâmide. Bom, com o tempo, o Egito se dividiu em dois, o Baixo Egito e o Alto Egito. Eu sei que um ficava ao sul e outro ficava ao norte. Bom, então, na época em que a Lemúria afundou, os habitantes da Lemúria foram para a Atlântida. Quando a Atlântida afundou, os sobreviventes, alguns sobreviventes, principalmente os que tinham evoluído, eles usaram a pirâmide escondida na grande pirâmide do Egito, que chamam Gizé, ou Gizé, eu falo Gizé. Fala mais alto. E eles voltaram para a Atlântica, porque já sabiam que aquilo a qualquer momento ia afundar, e o pessoal foi para lá, né? Os escolhidos, né? Os escolhidos, que eram os que tinham a evolução, que frequentavam a escola lá dos mistérios. Escola dos mistérios, não é que tenha algum mistério, é porque era só dado a sabedoria a um certo número de pessoas e não a outras, que vamos dizer que não eram confiáveis, outras não se interessavam. Então, aqueles que se interessavam e tinham algo neles que poderia evoluir, aí foi dado conhecimento. Fala-se mistérios, porque certa sabedoria pertence a uns e não pertence a outros. É como o esoterismo. O esoterismo, para quem ainda não sabe, tem dois tipos de esoterismo. Escrito assim, esoterismo e então temos o esoterismo com S e o esoterismo com X. Esse esoterismo com S são os mistérios. Eram também dados só a certos grupos, né, que pertenciam lá, aquele grupo. Então, era dado conhecimento mais profundo, que ainda hoje tem, né? Deixa eu ver se a Helena Blavatsky, o conhecimento dela era esotérico. E temos o esoterismo, esotérico com X, que é o conhecimento dado a qualquer pessoa. Não importa se ela quer ou não quer, então joga esse conhecimento. Quem pegar, pegou, né? Então, esse é o mistério e esse é o comum. Assim era também lá nas escolas denominadas escolas de mistério. Bom, então vamos embora. Então, como eu estava dizendo, eles pegaram a nave, foram lá para o Egito, e dali do Egito eles formaram outros grupos daquelas pessoas todas que foram salvas e se espalharam. Os antropólogos e os pesquisadores ficam muito surpresos de encontrarem certos artefatos, vamos dizer, iguais, ou, embora às vezes a língua é um pouco diferente, mas dizendo a mesma coisa que diz lá no Egito, está dizendo aqui na América do Sul, etc, etc. Porque daquele grupo, daquela nave,
foram divididos em vários grupos. Não estou lembrando agora quantos foram. Foi mais de 4, 5, sei por aí. Então, um foi para o Himalaia, outro para a América Central, onde estavam os astecas, possivelmente eram descendentes desse povo aí. No Peru, né, na América do Sul, Peru que nós sabemos que tem aquelas linhas de Naxa misteriosas. E, deixa eu ver, sei lá, não estou lembrando, Shasta, algum lugar chamado, alguma montanha chamada, um nome parecido com esse. Bom, então não é para as pessoas se surpreender, porque eles se espalharam. E naquela ocasião, provavelmente, o mar que nós conhecemos hoje não era tão extenso. Porque com a continuação, o que é que acontece com os continentes, os países, com o mar, com a praia? O que é que acontece? Deixa eu prender a cortina aqui. Veja só, isso aqui tudo em azul é mar, né? Antigamente, quando foi o início da Terra, quando a Terra se formou, tudo isso era ligado, era só uma extensão. A África, junto com a América do Sul, aqui. Se vocês recortarem, vocês ainda podem ver onde aqui é uma entrada, aqui é um avanço, então encaixa, etc, etc. Lógico, a continuação, o mar com as suas ondas, ele vai né? E com o dilúvio que houve um dilúvio por causa de uma das inversões do polo, que o polo que fica aqui, a inversão, a Terra, o polo sul, fica no norte, o norte fica no sul. Aconteceu já, eu pensei que tivesse sido 3 vezes, mas não, foram 6 vezes, que já pesquisei mais profundamente, foram 6 vezes que aconteceu. Não, esta que vai ser a 6ª vez. Bom, se eu tiver anotado aí, eu retifico o que eu estou falando. Então, era muito mais fácil você que mais ou menos, deixa eu ver daqui, era Atlântida, né? Mais ou menos por aqui, Atlântida, mais ou menos, e pegava um pouco da África. Havia menor espaço de águas, era muito mais fácil ir para outros países do que hoje, né? Muito, muito mais fácil. Bom, eu para não ter que começar tudo outra vez aqui no vídeo, vocês não vão reparar não, mas eu vou pegar meu celular que eu acho que ele está apitando lá. E alguma coisa é. Estou chegando. Uma mensagem que deve ser daquelas que só incomoda, né? Tem dias que eu recebo mais de 10 mensagens e tudo horrível. Propaganda, não disse aí, promoção. Eu não gosto de ficar ouvindo esse pipi, me incomoda. Satura, né? Esse barulhinho toda hora, então sou obrigada a ver, né? Porque é para parar o barulho. Isso aí, com o tempo, isso vai dando problema, da saturação isso.
Eu vou dizer uma coisa para vocês, o celular dá mais problemas que o computador na pessoa. Por exemplo, o celular gera muita ansiedade. Porque ele está perto de você, está toda hora buzinando, ou quando você está esperando a mensagem, o WhatsApp de alguém, você fica naquela expectativa, mas aí você recebe 4, 5 mensagens que não é nada do que você está esperando, recebe não sei quantos WhatsApp que não é do que você... Então, gera ansiedade. Então, eu estou dizendo isso para vocês tomar cuidado. Né? Tem gente aí indo já para médico por causa dessas coisas. Bom, então eu estava falando, então eles se espalharam, né? E então tem um ser que é da época lá da Lemúria, que evoluiu muito, e me parece que ele deve ter sido um ser descendente daqueles que foram feitos para escravos, que estiveram em Gondelândia, na África, que depois a Gondelândia também sofreu uma imersão, né? Afundou, e aqueles sobreviventes foram para a Lemúria. Agora, pensando bem, coisa mais estranha, sempre que estes seres se localizavam num certo lugar, e depois que começavam a evoluir, vinha essa tal inversão dos polos. E eu pergunto, será que essa inversão dos polos é da própria natureza? É uma simples coincidência? Isso que aconteceu com eles? Sempre? Ou será que é feito propositadamente com esses seres que nos manipulam nesse tempo todo? Aqueles que vieram aqui, aqueles que invadiram, aqueles que estiveram aqui para fazer seres e os outros que invadiram para estragar os seres que eles fizeram, né? Não sei. Teve vários grupos positivos e vários grupos negativos. E os que debaixo dos panos que nos monitoram até hoje são os mesmos daquela época. Nós trocamos os corpos, né? É bom lembrar, né? Mas são os mesmos espíritos. Bom, esse Thoth, lá da Atlântida, ele veio para o Egito e ele tinha um filho, ele teve um filho. Parece que esse filho, se não me engano, ele era um pouco diferente, porque ele foi construído, gerado, um pouco diferente, sabe? Com outras técnicas. Não sei se essas técnicas foi só, se eu li não me lembro, né? Foi só através do poder mental, com a parte feminina também, a mãe dele, ou práticas que já naquela época havia o verdadeiro Tantra, outras práticas sexuais um pouco diferentes, não sei. Então, esse Tati, o filho do Thoth, ficou no Egito e ficou junto com o outro ser também muito evoluído, denominado Ra, que no Egito se conhece até Ra. Até desvirtuaram tanto que alguns seguem a religião que tem que falar Ra e fica falando Ra. Está evocando o ser que tinha essa denominação naquela época, mas que tem outra atualmente, né? Eles vão mudando de nome. Como Jesus Cristo tem vários nomes. E o Thoth foi para algum lugar, né? Então você vê, os conhecimentos que o Thoth tinha, o Ra tinha, o Tati tinha e outros tinham, né? Então se espalharam, né? Então ali se formou um grupo chamado Fraternidade. E esse Tati, ele era protetor dos templos sagrados lá no Egito.
Agora eu vou ler as minhas anotações. Estes seres, eles já eram super evoluídos e quando foram para o Egito evoluíram mais ainda. Então lá dentro dessa pirâmide, lá no subsolo, é a pirâmide maior que tem lá, né, da Gizé. Pirâmide. Parece uma caixa, né? Bom, lá no fundo, aqui para baixo, subsolo. Aqui tinha os salões de Amet. Muitos ficaram morando aqui. Eles não ficaram morando na superfície, esses seres quando foram para o Egito. Porque lá no Egito já tinha gente, eles ficaram morando lá. Aqui, em algum lugar da pirâmide mais para baixo. Eles, então, quando eles queriam lá, porque, vejam bem, muita gente deles, daquela época da Atlântida, se salvaram e vieram também para o Egito, independente deles. Isso é um grupo. E muitos se salvaram também e vieram, só que eles se esqueceram tudo que sabiam. Quem eram, porque eles perderam por causa da inversão dos polos, eles perderam a noção, ficaram no vazio, etc, etc. Quem já viu os meus vídeos ou quem já estudou mais profundamente, né, sabe o que eu estou falando. Que não é possível a gente também falar tudo num vídeo e às vezes a gente tem que falar por etapas e fica cortado o negócio, né? Não fica emendado, né? Então, eles que habitavam aqui na pirâmide pensavam em ajudar os outros que estavam lá, que não pertenciam a eles, né? Eram pessoas diferentes. Então, eles subiam à superfície, né? Então, eles subiam aqui na superfície e como eles eram seres muito evoluídos, com poderes já super, né? Eles se transformavam em corpos semelhantes aos egípcios daquela época. Veja bem que a própria matéria do corpo humano ela vai mudando por ela mesma, né? E devido às misturas de raças, de povos, né? Vai mudando. Então, naquela época, eles se transformaram para ir à superfície para começar a ajudar a ensinar aos seres que habitavam ali o Egito. No mesmo tempo, também se formou um grupo, que agora que eu vi, que foi para a Suméria. Então, as tábuas sumerianas, elas têm muito da história verdadeira da época. Pertenceram a esse grupo lá da escola de Naakal. Então, a evolução, o ensinamento que os sumérios tiveram, ela foi feita pelos denominados Nefelins. Então, o Egito, como vocês sabem, ele foi muito evoluído na época, né? Tanto até na medicina deles, no conhecimento
Por exemplo, eles utilizaram óleo de tirado dessa árvore que seria uma árvore, acho que era, do olíbano. Tem o olíbano e tem mais, não sei, então foram dois óleos essenciais que eles usaram nas múmias. Eles tinham muito conhecimento, mas esse conhecimento dos egípcios foi dado por esses seres, que possivelmente esses seres também tiveram conhecimento de extraterrestres, né? Eles evoluíram por eles mesmos, mas também tiveram uma ajudazinha, porque não é possível. Não teriam essa capacidade toda. Isso na minha opinião, né? Então, esse salão lá houve um salão na pirâmide, lá dentro, chamado Amédio, que é onde foi feita, porque ali vieram os extraterrestres, se alojaram lá dentro. E foi feita a flor da vida, a árvore da vida, né? Porque a árvore da vida, ela é composta de várias flores da vida. Muita confusão. Então, formaram com formas geométricas, porque toda a centelha do Criador, ela tem uma forma geométrica, e eles já com a sabedoria deles, sabendo manipular essas energias, então eles fizeram ali um foco de luz, chamada flor da vida, que anteriormente lá na Atlântida, na Lemúria, tinham até feito na Atlântida, tinham feito a árvore da vida ligada, né? A cabala, tem uma cabala aí que ela desvirtua muito essa coisa da árvore da vida. Ela dá outras interpretações. E é muito simples, é uma coisa tão simples. É um foco de luz que eles fizeram com a própria mente e que dali é uma luz criadora que eles criaram o que eles quiseram lá, dentro desses salões da NET, tá? Que essa energia, ela vem do Criador, eles criaram, mas ela, junto com a energia deles e com a do Criador, sabem como captar, né? Porque vocês têm que lembrar que nós somos co-criadores, que nenhuma religião revelou isso, nem a católica, nem a protestante, acho que a esotérica também, não sei, também não sei talvez. Só que nós estamos com nossos poderes bloqueados, mas nós somos co-criadores. Eu conheci uma vez uma pessoa, tive amizade, que ela disse que tudo que ela pensava, ela conseguia. Eu posso pensar o que eu pensar que eu não consigo. Porque ela tinha uma mente muito forte, a energia dela, da mente, junto com essa energia que nós temos, que é a Kundalini, era forte. E ela era uma pessoa bem assim, robustinha, sabe? E dizem que quando os seres são mais evoluídos, eles são mais altos, mais fortes. Não quer dizer que tenham 100 e tantos quilos, não, mas são fortes. Isso eu já vi em mais de um estudo. E ela era assim. Então, eu acho que a Rosa Cruz é esotérica com essa, né? A Rosa Cruz ensina que a pessoa deve pensar, idealizar antes da coisa acontecer. Mas eu digo, eu acho que isso só acontece com pessoas que já têm muita energia desenvolvida. Fora disso, acho que não acontece não. Porque eu nunca consegui o que eu desejei, né? Agora, essa cocriação que nós temos, aqueles que vão para a 4ª dimensão e que ficam lá nas escolinhas,
saem dos hospitais para nas escolinhas, ou que ficam lá ajudando, ou que ficam durante um tempo até reencarnar. Eles aprendem a fazer, a plasmar. Eles dizem, vai plasmar. Vamos usar o plasma, vamos usar essa energia para plasmar. Por exemplo, se você quiser ter uma casa, teu sonho foi ter uma casa, você nunca conseguiu ter aquela casa dos sonhos, com uma varandinha, com vasinho, coisa. Eles ensinam e você vai e plasma uma casa para você. Se você tiver merecimento, porque lá tem que trabalhar, tem que mostrar serviço ao próximo lá. E que serviço é esse? É aqueles que chegam, por exemplo, agora, deve estar sobrecarregado esses grupos onde tem hospitais, onde tem escolas espirituais, tem vários, não é um só. Nós temos um aqui sobre o Brasil. Gente, deve ter gente pra caramba, porque nós estamos aí com essa guerra. Esse vídeo é abril de 2022 e temos uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Então, há muito desencarne. Está havendo muito desencarne com desabamentos por causa dos temporais, das chuvas, das enchentes. Bom, eles devem estar precisando de muita gente para ajudar lá, porque, olha, eles devem estar sobrecarregados. Então, essas pessoas, depois que acordam, porque muitos são adormecidos lá, né? Aí, se elas quiserem ajudar, que se quiserem ter a sua casa, elas vão ter. Vão plasmar uma plantinha, vão plasmar uma cerca, vão plasmar a própria roupa delas no seu novo corpo, né? É assim que acontece, tá? Aqueles que não conseguem ir, ficam presos aqui na Terra e não fazem nada, ficam aí aflitos, não entendendo nada, presos. Tem gente presa aqui na Terra, espíritos presos há milhares de anos, nunca foram resgatados. E há aqueles que vão para a escuridão, que vão para o umbral, né? Bom, vamos falar outra vez da pirâmide. No topo da pirâmide, lá em cima da pirâmide, ela é assim, mas ela não é em bico, né? Ela, na parte de cima, nós a vemos assim. Nós vemos a pirâmide assim, mas aqui essa parte é larga. Ela é larga. Ó, ela é larga aqui. Então, no topo aqui da pirâmide, da grande pirâmide, tinha uma plataforma. É uma coisa como se fosse uma praça, né? Que era ali onde a pirâmide pousava antes de entrar lá para dentro por um compartimento escondido, secreto. Muito bem, estou lendo aqui. Esses seres, parece que eles são da sexta dimensão agora. O Ra, o Tote, o filho, lógico, o filho também, são da sexta dimensão. E abaixo da pirâmide também, além desses compartimentos, bem abaixo, né? Havia um grande compartimento aqui abaixo, um outro. Lógico, esse compartimento, então havia uma entrada aqui, outra aqui, então ia dar nos outros lugares fechados a eles, misteriosos, vamos dizer, onde a nave era guardada, os salões de Amet não eram mesmo aqui, era a parte, mas havia um grande compartimento onde eram abrigadas 10.000 pessoas. Abrigavam 10.000 pessoas lá. É o que hoje chamam de bunkers,
que vão abrigar os da elite para, no caso, que haja uma catástrofe, né? Então, alguns desses também foram lá para a Suméria depois para formar a civilização. Eu tinha anotado aqui, eu confundi 5 para 6. Nós tivemos 5 mudanças de polos. Esta que vai haver aqui novamente, que já nos foi avisado, vai ser a 6ª mudança dos polos. Lá no Egito tem um templo chamado Dendera, né? Lá é o aspecto masculino da rede magnética que eles reconstruíram. Ó, essas anotações eu antigamente eu guardava, agora eu não guardo mais, guardo pro lixo, porque pessoas que vão jogar tudo fora, então eu já estou jogando. As que eu guardei estão guardadas, mas as que eu faço agora me desfaço porque não adianta. Só jogar fora, então já jogo, né? E depois ficar acumulando muita coisa, né? Aqui. Agora, como o vídeo está pequeno, só para lembrar, ou para os que estão vendo o vídeo pela primeira vez e não sabem os anteriores, ou começaram a pesquisar as coisas só agora, vamos recapitular um pouco do passado. Início da Terra. Seres que vieram fazer vidas aqui. Outros seres que invadiram e vieram estragar a vida que os outros fizeram. E conseguiram, através da guerra aqui, entre as forças da luz, da não-luz, conseguiram ficar aqui. Certo? E nos bloquearam as nossas 10 fitas de DNA. Só temos 2, tínhamos 12. Bom, então foram dominando, né? E aí? Houve, vamos dizer, várias invasões de seres que se considera da não-luz. Por que da não-luz? Porque eles não seguem os ensinamentos de amor do Pai e Mãe Criador Primordial, do amor incondicional. Não seguem. Todos eles gostam do poder, gostam de estar na evidência. Então nós temos os invasores, precisa escrever, os invasores, os reptilianos, comandados pelos draconianos, que também estiveram aqui. Os seres serpentes que existiram e existem. Os de Capela também, que fizeram modificações. Eles não é que sejam assim totalmente assim da não-luz, mas eles se deixaram influenciar e eles fizeram também aquelas experiências com outros seres, de sereias, o homem minotauro, isso tudo foi feito, né? Não foi o Criador que fez, não. Aí nós tivemos também um povo que veio de Marte, os marcianos, sem autorização para entrar na Terra, que naquela época que eles vieram tinha que ter autorização, mas eles furaram o cerco e vieram. Porque há ocasiões em que se abrem portais assim espontâneos, sem saber os segredos, os códigos dos portais, se abrem espontâneos e eles aproveitam e entram aqui. Bom, então os marcianos entraram e foram para a Atlântida. E já quando eles entraram, eles quiseram dominar. Os judeus também tinham vindo aqui para a Terra, os hebreus,
Judeu é religião, é hebreu. E quiseram dominar os hebreus porque eles não concordavam que só existisse um só Deus. E os hebreus ensinavam isso. Eles se davam bem com os de Atlântida, os hebreus, mas não se davam bem com os marcianos. E os marcianos, eles vieram de Marte, mas possivelmente, a grande maioria que vieram tinham genes reptilianos, porque em Marte havia reptilianos além dos, vamos dizer, os moradores originais do planeta, que eles invadiram também, invadiram Marte, e aí começaram a dominar. E eles já vieram para cá com certas ideias e com aquela coisa de deuses, né? E com o tempo até esqueceram, os descendentes, foram passando milhares de anos, e esqueceram e até adoravam Marte como se fosse um deus, né? Esqueceram que era o planeta. Bom, então, vamos lá novamente. Reptilianos, seres serpentes, draconianos, nefilins, né? Marcianos, babilônicos, romanos, povos que ali pelas redondezas existiam porque formavam outros grupos naturalmente, mas descendiam desses seres. Sacerdotes do Egito, máfia quisariana. Não sei se eu vou lembrar de tudo. Religiões. Religião evangélica, católico. Religiões que oferecem, sacrificavam seres humanos aos deuses. Hoje, os protocolos do sábio de Sião, escrito por algum desses descendentes, e hoje conhecemos a nova ordem mundial. Então, por que eu estou falando isso? Eu estou querendo dizer que tudo isso é sinônimo, é a mesma coisa. É uma coisa só, isso tudo é uma coisa só. Com várias denominações, porque morremos e nascemos de novo. Então, o espírito sobrevive à matéria, aí entra no outro corpo, uma outra mulher. Procuram entrar dentro daquela família condizente com o que eles são, mauzinhos, né? Então, a fonte é uma. A fonte é uma, com várias denominações. Quer dizer, o ramo é um, é como se fosse uma árvore, com várias denominações, que atualizando é a nova ordem mundial. Onde a gente encontra seres descendentes, a gente fala descendente porque tem o gene, né? Descendente. Por exemplo, eu sou descendente dos meus antepassados, porque eu tenho algo dos genes deles. E esses seres são descendentes, têm algo deles, né? E que eles estão na educação, no comando dos países, presidentes, ministros,
estão na cultura, olha, gente, estão em tudo que é lá, na medicina, em tudo. Estão por aí. Inteligentes são, mas eles são muito voltados para a tecnologia, sempre estiveram voltados. Já na Atlântida, os marcianos, que seriam os futuros romanos, né, eles estavam voltados para a tecnologia. E por isso a gente sabe a descendência deles, né? Porque os seres de luz, eles estão mais voltados para o hemisfério direito, que é da sensibilidade, do sentimento, da emoção, do dom da arte, o dom da pintura, o dom da música, o dom do teatro, o dom da composição, da música, composição, escritores, né? Compor versos, tudo que estiver ligado à arte, ela vem mais do hemisfério direito. E os seres voltados para a luz, eles usam muito a sensibilidade, então uns vão projetar a sua sensibilidade na arte. Tem alguns até que projetam a sensibilidade em todas as artes, né? E outros só num determinado, não, é só na música, só na pintura, etc, etc. Os outros não. Agora, a tecnologia tem um lado também bom, né? Se não tivesse essa IA do computador, eu não estaria gravando aqui, que isso dá uma chance maior de alcançar várias pessoas. Até pessoas que não estão no Brasil, são brasileiros, mas estão lá nos outros países. Como eu tenho algumas no meu canal de outros países. Os outros já não sabem a língua, não adianta nem estar lá. Não sabe a língua, né? Mas, então, pessoas que gostam muito de cristais, lidam com os cristais, né? Gostam muito também, são seres voltados à luz. E os outros gostam muito da tecnologia, gostam da política, gostam do poder. Se são empregados de uma empresa, estão desejando subir lá dentro, querem o poder, querem mandar naquele grupo, querem mandar nos outros. São assim. Os da luz, eles acham que todos nós temos o direito igual. Por exemplo, se você tem direito a uma casa bonita, todo mundo tem, não importando o trabalho que se faça. Não há divisão. Essa divisão, esses preconceitos, eles foram colocados propositadamente pelos seres que chamamos de não-luz. Porque nós somos como crianças. O que nos é apresentado, a gente aprende e nós seguimos. E ficamos com aquilo na mente vários, né? Vários anos. E passamos isso para os filhos. Primeira coisa, uma pessoa, deve ser nos outros países, não sei como é, mas aqui, por exemplo. Bom, você tem um filho. Então, aí o pai acha que, não, eu sou Flamengo. Meu filho tem que ser Flamengo. Ele pega, vai lá, compra uma camisinha para o neném já do Flamengo. E a criança já vai nascer com aquele clube. Não tem direito de escolha. Já é Flamengo. O pai ou a mãe determina, mas é sempre mais o pai, né? O pai ou a mãe determina. Por que ele vai determinar? Porque o pai quis muito ser um advogado. Não conseguiu, então quer que o filho seja um advogado. Aí vai ter aquela briguinha, aquela luta entre pai e filho. Eu não quero, pai. Eu não quero. Eu quero me formar em informática, que é. O pai, não.
Aqui em casa ocorreu também. Meu tio foi criado por uns tios, então quando eu vi o desenho de um colega no primário, eu olhei para aquele desenho que era de uma igreja, acho que era uma igreja até evangélica. E eu disse, foi você que fez isso? E eu fiquei encantada. Eu cheguei em casa e eu disse, eu quero aprender desenho ou pintura. Aí comecei a desenhar, eu olhava assim para as coisas, eu perdi esse dom, porque eu fiquei anos e anos sem fazer, né? Perdi já esse dom de olhar e fazer igual o desenho. Isso não dá futuro, isso não dá nada, papapá, papapá. Queria que eu seguisse uma determinada profissão. Mas ele não dizia para mim, ele dizia para minha tia, e a minha tia que dizia para mim isso. Eu não queria aquela profissão que ele estava querendo que eu seguisse, não. Depois eu desisti de estudar, saí, aí depois retornei de novo, mas... Bom, isso é só um exemplo para vocês como a coisa funciona. Você é habituado a comer certas coisas. Você não tem nem escolha. Aí você diz que não gosta de comer aquilo porque você nunca provou aquilo, aí você já diz que não gosta. Então as pessoas têm que despertar para isso tudo, é preciso conhecer as coisas. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que fruta é essa? Eu já disse, mas é caro, mas eu vou comprar uma para experimentar. Ui, coisa horrível, eu não quero nem saber disso. Tem uma tal de, acho que é Danone o nome, é o parecido. Que coisa horrível. Eu já escutava falar que aquilo tinha um gosto horrível, mas diz que é ótimo para a saúde. Não consegui. Joguei fora. Então é preciso. Outras coisas que você vai provar, vai comer. Gostei. Agora eu vou comprar para a próxima. Então, é preciso conhecer tudo, assim como na espiritualidade. É preciso você conhecer o bem e o mal também. Para conhecimento. Aí você vai despertar e vai ver o que é melhor. Aí se você for do lado bom, você diz, não, isso aqui eu não quero nem mais saber, não quero nem mais ver. Eu vou jogar até esses livros no lixo. Não vou nem passar adiante, eu vou jogar no lixo, que isso aqui é horrível. Eu vou seguir a luz, eu vou seguir o amor incondicional. Eu quero saber como é que a gente faz para seguir o amor incondicional, o que é que a gente deve saber ou fazer. Tá, senhores? Então, como eu estava dizendo anteriormente, esse governo secreto que nos manipula, ele está fracionado em sociedades secretas, grupos, e é tudo uma coisa só. Se você for estudar tudo, você vê a ligação, vai fazendo a ligação. Assim como é lá em cima, é embaixo, nós estamos ligados por fios de luz até chegar ao Criador. E aqui também está tudo ligado, né? Tudo ligado, essas... chamo de facção, né? Facção. Tudo ligado. É interessante, né? Porque tem em cima e embaixo. Produz. Assim como a mulher está ligada com fios de luz aos filhos que ela tem, desde que ela os ame, né? Porque quando não há amor, isso é cortado, isso aí. Né? Isso é cortado. Tem que ter amor. O filho sente quando acontece algo com a mãe sente quando acontece algo com o filho. E o que não acontece com a parte masculina do ser. O homem não tem isso. O homem é um simples projetor, né? Projeta as partículas dele para nascer a criança. A mãe é a forma mais perfeita na matéria do Criador. E devia haver mais respeito com as mulheres. Mas algumas mulheres também não se respeitam a si mesmas, né? Mas, por exemplo, deveria haver muito respeito. O que eu quero dizer é, não deveria haver estrupos, nem feminicídio, né? Como é que chama? A mulher, ela está mais ligada ao Criador primordial do que o homem.
O homem é uma força, uma força. A mulher é a sensibilidade, é a geradora de vidas, tanto no humano como nos animais, né? Os animais, a leoa, a gata, a cachorra, a passarinho fêmea, como é que chama? Feminino de passarinho, é passarinha? Sei lá. Deve ser, né? E eles, se não tivesse a parte feminina, não haveria pessoas. Não existiria. Não existiria o homem, né? Porque o homem não cria. Uma vez um rapaz que optou pelo mesmo sexo, né, namoro, me perguntou se poderia ter filho, né? Claro que não, porque o homem não é gerador. Mesmo que ele fizesse uma cirurgia e colocasse um útero, eu acho que ele não teria os hormônios geradores para gerar uma criança. Creio eu que isso não é possível, né? Mas como a ciência vai ficando mais evoluída, pode ser que um dia possam fazer isso. E como sairia essa criança do membro de um homem? Né? Tem uma pergunta um pouco meio criança, né? Porque como poderia sair? Só a cesariana, né? Então, a parte geradora é a parte que está muito, muito ligada ao Criador. Na matéria, somos matéria, mas o que acontece na luz, nas partículas, nos plasmas lá da luz, acontece na matéria. É gerado a forma plasmática, os espíritos. E o Criador primordial tem as duas partes. Ele tem a feminina e a masculina. Algumas centelhas já vêm com formas geométricas femininas. Outras centelhas vêm com forma geométrica masculina. Mas o lançamento dessas partículas, como eu falei anteriormente do homem, ele só projeta. Ela é projetada com uma linha reta, masculina, mas não gera. Ela pode ser feminina, ela pode ser masculina aqui, as partículas do Criador. Aqui está as partículas, ela é feminina, tá? Essa é masculina. Mas quando o Criador projeta, ele vem numa linha reta. E na ponta é que tem a diferença. Então, o Criador usa masculino e feminino para criar. E na matéria temos que usar o feminino e masculino para gerar um ser, né? Uma criança. Que está em cima, está embaixo. A gente fala que está em cima, mas é o que está no outro lugar no espaço, porque o Criador é um foco de luz. Onde é que ele está? Em algum lugar do espaço. Sei lá onde é que está. Nós só vemos o Sol é filho dele. Mas onde ele está? Ou será que ele nós olhamos o espaço, mas é infinito, ele poderia estar ao redor, todo ele assim, e isso tudo está dentro dele, né? Também pode ser, mas acho que não. Porque o espaço a criação é infinita, o espaço é infinito. O mistério de como surgiu esse foco de luz criador, que cria outros focos de luz, nunca ninguém saberá.
os próprios seres cósmicos extraterrestres, os que estudam isso, eles dizem que isso é um mistério. Estão há bilhões, trilhões de anos querendo descobrir e não descobrem. Eles só veem o que está do lado de fora, o que eu apresentei aqui. Eles veem a formação das coisas, já sabem as energias, para que serve. Eles não vão dizer para a gente, lógico, mas eles sabem, né? Mas como surgiu? O Criador é tudo e é nada. Por quê? Ele veio do quê? Veio do nada. Ele é por ele mesmo. O Criador é por si mesmo. Quando ele fez o Sol e os outros sóis que tem por aí, o Sol agora, depois que ele fez o Sol, ele é por si mesmo. Porque ele também projeta partículas criadoras no espaço. Então ele passou a ser por si mesmo. E como é que ele faz isso por si mesmo? Como é que ele projeta? É um mistério, né? Ele tem uma consciência. Todos nós somos uma consciência. Isto afirmo, reafirmo e volto a afirmar porque eu tive a experiência, né? Fiquei com medo e retornei apavorada, mas eu não me via, mas eu já me via lá passando mal. Lá embaixo, já tinha subido, eu estava vendo lá embaixo, no hall do prédio, olha eu lá. Quando eu vi, veio a consciência, não, eu estou morrendo? Não quero, sou muito nova. E eu lembro que cheguei a fazer um movimento assim, mas por que eu não consigo ver o meu novo corpo? Essa eu não sei nem explicar. Minha consciência estava ali, eu estava pensando e disse, não quero morrer, não quero morrer, eu quero voltar, não quero morrer. Voltei, fui hospitalizada, passei mal novamente no hospital, acho que tinha que ser minha hora. Talvez o que eu vim a passar depois, coisas muito ruins, talvez porque eu quis voltar, né? Era a minha hora de ir, não sei. Outros dizem, não, você ia ser contactada, sei lá. Estava passando no tal túnel que falam e fiquei apavorada porque eu não via luz nenhuma lá no fundo. O negócio não parava. Parece que ele era assim, não estava escuro. Quando você coloca aquela lâmpada de 5 watts, dá aquela claridade, era assim, para ver as paredes assim. Enrugado, o negócio parece que enrugado. Era fininho, fininho, uma bolinha fininha lá no fundo. E estava eu, e o barulho, era o barulho, parecia vento no meu ouvido. Mas a velocidade era tanta de eu ir que fazia aquele barulho. Por isso que eu não tenho dúvidas nenhuma de que a vida continua do outro lado. Só que vai depender das pessoas, o que elas fazem dela ir para certos lugares ou não ir. Agora, o que vai acontecer para a próxima, quando chegar a minha hora, eu não sei, porque eu bloqueei tanto esse negócio que eu não sei se eu vou ser leve como eu era para eu ir embora ou se vou ficar presa aqui, né? Também não sei, porque eu bloqueei. Assim como bloqueei quando eu comecei a sentir que eu ia fazer viagem astral. Tive tanto medo que eu bloqueei e nunca mais consegui. Não, porque dá medo, né? Porque eu sentia formigamento no meu corpo todo. Eu digo, não, o que é isso? O medo de não voltar, né? Dizem que não se deve fazer viagem astral sozinho, né? Tem que ter uma pessoa que o acompanhe. Não sei. Então, tá aí, senhores. Tá aí. Vamos aguardar os acontecimentos. Porque na vida vence o mais forte, né? O que tem mais poder em todos os setores, né? E próximo vídeo vai ser o 64, né? Esse é o 63, né?
Não sei ainda o que eu vou fazer para vocês. Ainda vou pensar. Também não tem assim muitos assuntos, porque eu não vou mais fazer aquele sistema de ler o livro, de ler o livro Terra, de ler o Uno e ficar explicando. Isso aí eu não vou fazer mais, porque cansa muito a minha vista, né? Minha vista está fraca. Não vou fazer isso. E se fizer, vão colocar anúncio que eu não gosto, vão colocar anúncio por causa dos direitos autorais do livro. Então eu vou procurar e ver o que é que eu posso informar mais. Nenhum ser quer se comunicar comigo, né? Aí eu poderia perguntar muitas coisas e informar a vocês. Mas ninguém, ou então minha mente não está preparada para isso, né? Vocês sabem que medicação, anestesia, que eu já levei, anestesia geral, anestesia local, cirurgia, isso bloqueia também. Esse remédio bloqueia certas funções do nosso cérebro, a pineal, também bloqueia a pineal. Então nós dependemos da pineal funcionar bem para estar em contato. Então, eu como também sou tão desconfiada que eu iria perguntar, mas será que você é um ser de luz mesmo ou está se fingindo ser de luz? Eles sabem como é que eu sou, então aí se torna bem difícil, né? Bem difícil, que eu ia ficar assim meio desconfiada. Senhores, tudo de bom para vocês, paz e luz a todos. Muita calma, hein? Muita paciência. Tchau.